Hariom, Namastê pessoal, tudo bem? Então vamos lá. Fechando aqui esse conjuntinho de aulas, né? A gente pode chamar assim, que está trazendo um pouquinho de conhecimento pra gente sobre o Ayurveda, né? Essa ciência tradicional, né? Medicinal, a gente pode assim dizer, né? Que está integrada ao yoga, né? Eu sempre gosto de enfatizar isso. A gente não deve separar o yoga do contexto de onde ele veio. Tudo bem a gente adaptar o yoga à nossa condição, ao nosso país, né? E a gente tem que fazer isso mesmo, né? Os lugares são diferentes, né? Muita coisa que se pratica ali dentro, assim se fez, porque o período do ano do lado de lá é diferente, né? A comida é diferente, né? As pessoas, os ambientes. Então, tudo tem que ser adaptado. É correto da nossa parte fazer essa adequação do yoga para a nossa condição, né? Quando a gente fala de saúde e bem-estar, esse bom senso é que a gente precisava ter, né? Acho isso muito significativo, portanto, dentro do Ayurveda, sabe? A visão é que não existe uma doença separada de um indivíduo, sabe? Se existe um desequilíbrio, algo acontecendo, há de se averiguar quem é aquela pessoa que está passando por aquilo, entendeu? Porque a diabetes, por mais que ela seja uma coisa só, né? Existe uma pessoa ali por trás daquela diabetes e que tem que ser averiguada e feito ajustes para o tratamento da diabetes daquela pessoa mediante ao estilo de vida daquela pessoa. Nem tudo é para todos. Eu citei aqui diabetes, mas independente, tá? O desequilíbrio, a doença, na nossa visão aqui, o dosha que está agravado, o dosha que está aumentado, né? Porque uma coisa é assim, né? Esse é um ponto de vista dentro do Ayurveda. O dosha, o vata, por exemplo, o seu vata ele pode estar aumentado, dado o ambiente, uma situação ou outra ali que você experienciou, sei lá, né? O clima, o que você comeu, sabe-se lá, né? Ele pode dar uma aumentada no seu sistema e tá tudo certo. Agora, ele pode agravar, ele além de aumentar, ele pode agravar um pouco mais. Opa, aí já é uma outra questão, né? E ele pode ainda, tipo, extrapolar isso, né? Ele sair do lugar de origem dele totalmente, se espalhar pelo corpo, atingir outros tecidos do corpo e principalmente a região mental, né? Porque o Vata está associado bastante aos nossos aspectos sutis, portanto mental. Mas independente disso, essa agravação do dosha, né? Ela precisa ser averiguada de acordo com a pessoa, com o cidadão que tem o dosha agravado. A nossa visão, né? Ela é mais bioquímica, né? O órgão, o vírus, a bactéria que causou isso, né? A gente sempre olha por esse viés, né? Qual foi a bactéria? A gente tem que matar a bactéria que provocou aquilo, né? Acabar com o vírus, né? Mas de alguma forma, a pessoa que adquiriu aquilo, ou houve um ambiente favorável para que o vírus se instalasse ali, para que a bactéria se manifestasse daquela forma, né? Afinal de contas, muitas vezes, né, isso já aconteceu comigo e eu acho que com vocês também, quantas vezes nós estávamos em contato com pessoas doentes, com doenças transmissíveis e nós não pegamos, né? Nós tivemos aí o caso da Covid, a minha esposa teve Covid, né? E eu não tive, né?
sabe-se lá se estava incubado o negócio, pouco importa essas questões aí agora, né? Mas não se manifestou em mim, né? Eu não peguei. Mas já ocorreu de gripe mesmo, né? Eu dormi do lado da minha esposa gripada e eu não peguei gripe, né? Então será que realmente só o fato da gente estar em contato com o vírus, com uma bactéria, 100% de certeza que isso vai se proliferar? Vai realmente se manifestar em nós? Não, né? A minha experiência diz que não. Eu acho que se a gente conversar com o médico, ele também vai concordar, né? Então, o cidadão, a pessoa, ela tem que favorecer isso. Por isso nós já temos um entendimento, né, da doença como psicossomática, né? Psico e psique somática, né? É uma soma de um conteúdo da mente, né? Uma tristeza, uma frustração qualquer, uma perda, né? Que desencadeia um sentimento de depressão, angústia, né? Isso vai minando as glândulas, vai minando, né, o seu corpo, até atingir o seu sistema imunológico, que baixa, e aí as coisas se manifestam, né? Então, desde sempre o Ayurveda ele foi nesse sentido, nessa direção. Quem é a pessoa que está doente? A gente precisa averiguar quem é esta pessoa que desenvolveu a osteoporose, seja lá o que for, né? De onde ela vem, quantos anos ela tem família, ela mora onde, né? Como é que é o estilo de vida dessa pessoa, como é que ela come, como é que ela se alimenta. Eu preciso conhecer essa pessoa para entender melhor os padrões de comportamento dessa pessoa e ver se essa doença pode ou não estar associado a um estilo de vida. E geralmente está, né? Hoje a gente está tendo muita informação, estudo nesse sentido, né? Então é bem diferente e vale muito a pena a gente, portanto, desenvolver esse conhecimento para a gente gerenciar melhor, né, a nossa saúde física e mental. Por que não dizer até bioenergética? Porque matéria é energia na forma condensada, né? Essa é uma afirmação da ciência, inclusive. Não sou eu que estou inventando, né? Tudo é matéria. É que a gente não tem ainda equipamentos, talvez, para medir os níveis, né, de energia, de radiação do corpo, né? Mas nós sabemos que temos, né, que emitimos radiação. Um corpo no espaço, seja ele qual for, um objeto qualquer, emite uma certa vibração, emite ondas, emite até sons, a gente sabe, né? De certo modo, tudo no universo vibra uma frequência, um som, inclusive, né? Existem estudos avançados para tratamento de certas doenças e tal, à base de sons, né? A própria musicoterapia, né, é um aspecto, né, desse tipo de tratamento, né? A gente pode tratar um órgão a partir da vibração, da frequência vibracional, equilibrando a frequência vibracional dele, né? Isso é incrível, né? E eu creio que cada vez mais a nossa ciência e a nossa medicina vai avançar para isso, né? Quando de fato a espiritualidade e a ciência se integrarem, aí a gente vai ter plenitude de saúde, com certeza, né? O problema é essa briga entre ciências, né, da forma que ela é praticada, né, hoje em dia, dada a sua metodologia, e deixando a espiritualidade num canto, assim, como isso aí é só balela, isso aí é só filosofia, e não é ciência. Isso a gente não mede, né? Então, aí a gente vive um conflito, realmente. Então vamos nessa.
Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais das gunas, tá, pessoal? Mas antes de falar delas, quero compartilhar aqui com vocês, arrematar um aspecto aí dos doshas dentro do Ayurveda. Então dá uma olhadinha aí comigo nesse textinho. O Vata, que é o dosha que contém o ar, né, e o éter como elementos predominantes, ele é responsável pela energia do movimento, tá, gente? Eu já comentei isso com vocês. Então a gente pode dizer que o Vata ele está a cargo de tudo que se movimenta no corpo e na mente. A causa de qualquer movimento, desde o de uma molécula até um pensamento, é Vata quem controla. Tá? O movimento respiratório, por exemplo, o fluxo dos pensamentos, a circulação sanguínea, os comandos nervosos da digestão, movimentos de excreção e etc. Ok? Só para contextualizar um pouquinho melhor, né? Estruturar melhor esses doshas, antes de irmos para as gunas. O Vata, portanto, ele está muito mais associado a funções no corpo do que locais, né, tecidos propriamente dito, tá? Então, como eu citei, como ele é movimento em geral pelo corpo está associado a esse dosha. Então todas as doenças, desequilíbrios que você pode investigar que esteja associado a isso, né, na questão circulatória, por exemplo, um problema circulatório está associado ao dosha Vata. Nós vamos tratar como sendo Vata aumentado no nosso corpo ou agravado. Existem alguns lugares e regiões de Vata no sistema. O Ayurveda diz que o intestino grosso é o órgão primário de Vata. É onde a gente consegue perceber o início de um desequilíbrio do Vata em nós. Porque geralmente dá distensão abdominal, agrava essa questão, a gente fica cheio de gases no corpo, de ar, né? E pode vir acompanhado de uma prisão de ventre, tá? A secura, né, do cólon, que acarreta uma prisão de ventre, ou ressecamento das fezes ali, né? Empedrando na parede do intestino. Então é um fator Vata acontecendo dentro do corpo, mas ele se manifesta também em outros lugares, né? A gente não dá aqui nessas aulas para a gente se aprofundar tanto, mas o Ayurveda vê anatomia, fisiologia humana e subdivide em 7 tecidos: o sangue, o músculo, o plasma, a gordura, o tecido ósseo, o tecido nervoso, né, e o tecido reprodutor. São 7, né? Então a gente pode ver nesses tecidos, né, os doshas atuando, né, e o dosha andando nesses tecidos, né, assim é a visão. Então tudo que está associado a questões de movimento, sistema nervoso, né, impulsos nervosos que levam sensibilidade para o corpo, os ossos também são lugares de ar, né, afinal de contas o osso ele é todo poroso, né, então também é um aspecto de Vata. E aí é assim, né, Vata é mais funções, né, ele não está propriamente dito num lugar, a não ser nesses órgãos que eu acabei de citar aqui para vocês, né? Mas ele não se encontra num lugar só, são funções.
abrir válvula, fechar válvula, todos esses comandos, né, do sistema respiratório, coisa e tal, é Vata quem faz. Movimento. O dosha Pitta, que é predominantemente fogo e um pouquinho de água, ele fica a cargo da energia de transformação no corpo. Tudo que precisa, que chega para o corpo e precisa ser transformado, ali existe um Pitta atuando, né? Então, dá uma olhadinha aí no texto. Está a cargo de todas as transformações do organismo. Um metabolismo em geral, certo? O poder da digestão alimentar, a digestão daquilo que vemos, da luz solar pela pele, são exemplos de atividade de Pitta. Tá? Então é tudo isso. Você come e o alimento precisa passar por uma transformação, para depois ele poder virar energia para o corpo. É Pitta que faz. Principalmente essa parte digestória e metabólica, né? Isso dá para ver. Então você pode ver Pitta no corpo através dos ácidos, né, digestivos, né? A saliva, não propriamente dita, mas a bile, o fígado, né, que são órgãos associados à parte digestória, né? Intestino delgado, onde a coisa é transmutada ali em elementos, substâncias, né, que vai para o corpo. O sangue, né, propriamente dito, os glóbulos vermelhos do sangue, né, isso são áreas e locais de Pitta no corpo. Tá? Então é mais fácil de ver o Pitta, né? A gente tem os subdoshas, gente. Cada um desses doshas tem 5 subdoshas ainda, sabe? É bem detalhada o estudo desses doshas. É incrível como, poxa, sei lá, 5.000 anos atrás, as pessoas olhavam para a natureza humana com esse detalhamento todo, sabe? É incrível. Então, cada um desses doshas tem os seus subdoshas, que dá para ver a função desses subdoshas. Então, num tratamento para Pitta, a gente também olha qual que é o subdosha ali que está mais na berlinda do Pitta, né? Ele foi subdividido, né, para ficar mais fácil ainda, né, o auxílio, usar plantas, usar ervas, né? E diga-se de passagem aqui que todas essas plantas e remédios dentro do Ayurveda, eles são todos naturais, porque a natureza contém os 5 elementos. Então a gente trata o dosha, o desequilíbrio do elemento, com plantas que possuem qualidades contrárias, né, àquele elemento que está predominando, aumentado, agravado, né, aquele dosha, entendeu? Então, é só olhar para os 5 elementos, né, como eles estão operando, né, no ambiente, na mente, no corpo e tal, e trazer o oposto que a gente trata. Dá certo, às vezes tem que ser um pouco mais agressivo esses tratamentos, né, porque o dosha se agravou e explodiu de uma tal forma que tem que se fazer tratamentos com a mesma intensidade, né, para poder fazer o dosha voltar para o lugar de origem dele, né, porque na visão do Ayurveda é meio que assim, sabe, ele explode assim, quer dizer, ele sai do seu lugar de origem, né, por exemplo, o Pitta está relacionado aos olhos também, mas o lugar de Pitta é mais relacionado à digestão mesmo, né?
Então, digamos que um órgão de Pitta é o intestino delgado, onde as transformações são, né, onde a assimilação é feita, né, toda a parte metabólica de assimilação. Então, ali é o lugar. Então, tem que fazer o Pitta voltar para o intestino delgado. Quando o Pitta extravasa e sai daquele lugar, ele se espalha pelo corpo, ele vai para outros tecidos, ele vai para o sangue, ele pode ir para o fígado, ele pode ir para a pele, ele pode ir para os olhos, ele pode ir para outros lugares, atacar, tipo assim, outros tecidos que estão mais frágeis no nosso corpo, né? E aí a gente tem que fazer tratamentos para reverter ele para o lugar. Depois que você reverte ele para o lugar e você apazigua ele ali, assenta ele ali e tá tudo certo, você de novo tá em equilíbrio, entendeu? Legal, né? É assim a visão, tá? E depois o Kapha, né? Kapha predomina terra e água. E ele é responsável pela energia de estruturação e coesão do corpo, né? Então, acompanha aí comigo o texto. Kapha é a influência estabilizadora em nós. Lubrifica, nutre, protege, tudo aquilo que mantém o corpo. Ele existe no corpo principalmente como plasma, músculos e tecido adiposo. A menor célula do corpo contém uma estrutura. O revestimento estomacal, a salivação, os líquidos sinoviais, as membranas de proteção são exemplos da atividade de Kapha em nós, certo? Então Kapha está no corpo, dá para ver Kapha no corpo, por tudo isso. A água, né, que lubrifica o corpo, citado ali, as membranas, a pleura, até o tecido adiposo, né? Nós temos um tecido adiposo na região abdominal muito importante, gorduroso, muito importante. As gorduras no corpo são um aspecto importante do corpo, sabe? O cérebro é feito de gordura. O cérebro precisa de gordura, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa fala atualmente que gordura é prejudicial em tudo. Não é. A gordura ruim pode ser pastel, batata frita, óleo de soja, essas coisas, né? Ali tudo bem, mas existem gorduras muito saudáveis e importantes na natureza que a gente deve sim consumir. Um exemplo besta, abacate. Abacate é uma fruta bem gordurosa. Banana, nanica, banana da terra, uma fruta bem pesada, né? Mas é super importante, né? Contém carboidrato, um monte de coisa que contribui para o seu tecido adiposo, ajuda a nutrir o corpo, entendeu? O azeite extra virgem, né? Uma gordura, uma ótima fonte de gordura na natureza. Óleos em geral, né? Prensados a frio, óleo de girassol, óleo de gergelim, enfim, são todos óleos muito úteis e bom para a gente usar no nosso dia a dia. A gente tem no Ayurveda o ghee, né? Não sei se já ouviram falar disso. O ghee é uma manteiga, é uma preparação da manteiga que se faz tirando a caseína e outros compostos, a lactose da manteiga, depurando a manteiga e deixando ela mais clara, assim, ela até mais amarelinha, né? Sem sal, né? Sem nada disso, que é um grande remédio para Pitta, inclusive o ghee, né? Então uma ótima fonte de gordura na natureza, entendeu? Então Kapha é um pouco isso no nosso sistema, né? Essas membranas de proteção, o plasma, os líquidos sinoviais, o revestimento do estômago. O nosso estômago possui uma proteção porque os ácidos da digestão são extremamente poderosos, né, e fortes. Se não tivesse essa proteção, a gente estaria cheio de úlcera, né? E é justamente quando essa proteção ali do estômago entra em desequilíbrio, que o Kapha entra em desequilíbrio, que o Pitta ataca, entendeu? Então essa é a visão, o Pitta atacando o Kapha, entendeu? Então tem que aumentar a Kapha no sistema. Aí faz coisas, pode-se usar plantas, pode-se usar comida propriamente dito, para auxiliar, né, no tratamento, na correção daquele desequilíbrio que está acontecendo, né? Porque o corpo físico, né, a gente trata ele com matéria física, com coisas físicas realmente, né?
O aspecto mais energético e sutil, mental, a gente trata com coisas mais sutis e mentais, né? Semelhante aumenta semelhante. Então, físico tem que ser com coisas físicas. E a natureza contém tudo, né, pessoal? A natureza tem tudo, ela dá pra gente tudo, ela fornece tudo. Afinal de contas, tudo é os 5 elementos. Então, tudo pode ser terapêutico na natureza. Isso é uma coisa linda dentro do Ayurveda que eu acho fantástico. Tudo é terapêutico, tudo. Qualquer coisa que você falar para mim, eu te desafio, fale qualquer coisa. Qualquer coisa pode servir terapeuticamente para alguém, tá? Não tem nada na natureza, nenhum objeto, nada que não possa servir como um remédio pra gente, né? E não precisa ser feito em laboratório. Você não precisa sintetizar uma substância em laboratório. Não. A natureza fornece tudo. Aliás, todos os remédios que a farmacologia possui hoje, todos, 100% foram tirados da natureza, de plantas. Por isso que a Amazônia é tão requisitada. Porque existem espécies ali que mal foram descobertas ainda, né? E riquíssima, né? Então, assim, todos os remédios que as empresas, as indústrias de farmácia fabricam em laboratórios sinteticamente está na natureza. É que não é de interesse da indústria farmacêutica que você obtenha esse conhecimento, porque senão como é que ela vai vender remédio? Se você souber a planta que fornece aquilo, né? E a dosagem certa, porque tem isso, né? Não basta a gente saber a planta, mas a gente tem que saber a dosagem, porque um remédio ele pode ser muito bom, mas em alta dosagem ele pode ser muito ruim e prejudicial. E em pouca dosagem também ele não provoca nada. Então há de se ter um entendimento e um conhecimento da dose correta para ser usada. Então tem que estudar muito, entendeu? Por isso que tem faculdade de Ayurveda, para você aprender, inclusive, como administrar os remédios, quem são eles, a potência deles, né? Características, os elementos que estão contidos naquela substância, né? A intensidade para você poder saber usar, tá bom? Bem, já me estendi demais. Agora vamos lá para as nossas gunas. Então, falamos de sutileza, eu só queria dar uma arrematada aí, então. Porque assim, a gente pensa o seguinte dentro do Ayurveda. Os doshas, Vata, Pitta e Kapha, eles estão associados ao corpo, à nossa saúde física principalmente, né? Mas a saúde mental está mais relacionada às gunas. As 3 gunas, a gente inclusive no Ayurveda usa-se a expressão que fala-se que as gunas são os doshas da mente, né? Porque elas são mais sutis, entendeu? Elas não estão no corpo, atreladas a ele. Elas são funções na natureza. Vocês vão se lembrar da aula passada que eu falei do Purusha, da Prakriti, da criação dos 5 elementos, né? E eu ressaltei ali, já fiz uma explanação ali sobre as gunas, certo? Elas são inerentes ao universo, estão em todo lugar, em toda parte. Porque em todos os ambientes, nos seus pensamentos, da coisa mais sutil que você possa pensar até a coisa menos sutil, existe sátua aturando. As coisas podem estar, sátua é o nome de uma guna, as coisas podem estar em harmonia, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês rapidamente. Olha aí, ó, as características da Sattva Guna é equilíbrio, né? Harmonia, leveza, luz, clareza, a pureza, está associada à cor branca, tá? Então a sua principal característica é a sabedoria, certo? Então isso é guna, isso é sattva atuando na natureza. Tudo que contém esses atributos a gente pode qualificar de sattva. Então se a sua mente
tá clara, se tá leve, se ela tá em harmonia, né? Branca, luminosa, né? Possui sabedoria, plenitude. Você está sempre em equilíbrio, concorda? Uma mente assim, uma pessoa assim, ela não sofre porque fulano morreu, porque Beltrano, porque aconteceu alguma coisa aqui e acolá, porque ela tem clareza, ela tem discernimento, ela está com uma mente pura, capaz de analisar os fatos objetivamente como eles são, não se deixa perder, não se deixa levar pelos sentimentos, pelas emoções, entendeu? Sátua opera ali, tem um equilíbrio. É claro que pode existir uma angústia ali, mas lidar com a angústia, com a coisa de forma objetiva, com sabedoria mesmo, né? É fundamental para a gente sobrepor o problema. Viver o problema como ele tem que ser vivido, né? Nem mais nem menos, né? Às vezes a gente exagera, dá importância demais para as coisas, que não tem nem... Depois que a gente passa o problema, a questão, a gente pensa e fala, putz, mas podia ter me comportado diferente. Eu acho que eu exagerei um pouco naquela época, eu estava meio assim, eu não precisava ter reagido daquela forma, né? Não precisava ter chegado aonde eu cheguei. Nossa, hoje que eu passei por aquilo, que eu vejo de fora, eu entendo isso, né? Então a mente não estava sátua. Então a posição do yoga na nossa vida, o yoga ele surge dentro da cultura védica com N coisas, elementos, técnicas e tudo isso para instalar sátua em nós. Um dos aspectos mais importantes da prática de yoga é cultivar sátua. Né? Você está cheio de práticas, fazer práticas e práticas, ter um compromisso, tapas, né? Disciplina, para você ficar cheio disso, cheio de sátua no seu sistema, para você poder lidar com a vida como ela vai se apresentando para você, momento após momento, né? Em cada fase e coisa e tal. Tá? Então, sátua é essa energia da harmonia na natureza. Tá? É aquilo que a gente quer. Né? Irádias, né? Eu já citei com vocês, já fiz uma breve explanação, mas olha aí comigo então. As características principais de Irádias é a turbulência, ou seja, o início de um processo de desarmonia, portanto, atividade, ação em geral, mudança, né? Transmutação das coisas, até mesmo a automotivação a gente pode caracterizar como rádias operando. Então, a característica principal é a energia, concorda? O que é rádias? Energia, energia. A capacidade, um impulso, seja ele qual for, para modificação. Então a coisa está aqui em harmonia, digamos, né? O lago. Um belo exemplo. A água ali, né? Do lago. Quietinha, parada. Tá nem mexendo, assim, transparente. Dá até para você ver o reflexo, assim, das coisas, né? Tá paradinha, aquela água clara, brilhante, quietinha. Aí vem um passarinho, passa assim, cai uma semente no lago. Opa, rádias, agitou. Aí formou aquelas ondulações ali da água, a transparência, o reflexo, por um momento se esvai, né? Ou seja, sato, tá vendo? Rádias entrou ali, aconteceu um movimento rajásico ali, um rádias aconteceu ali, entendeu? Um exemplo tosco, mas entende o que é rádias? A força da atividade, do movimento, da energia, da transmutação, da ação, tudo. Tudo que está acontecendo, que existe esse fator ali, existe a Guna Rádias está operante. Seja lá nas galáxias, lá nas estrelas, seja lá ou seja aqui, dentro de você. Seja nos seus pensamentos, nessa parte mais sutil nossa, seja onde for, pouco importa, na natureza,
Rajas está predominando na natureza o tempo todo. Rajas está aí, disponível, e ela entra em ação, colocando as coisas em desarmonia, pois do contrário as coisas estariam em harmonia. Tá? É a força da energia, da atividade, portanto. E o que é a Guna Tamas? Dá uma olhadinha aí comigo. As suas principais características é o embotamento, a contração, a inércia, portanto a dureza, a solidez. A característica principal é a materialidade. Então é essa força operante na natureza que faz as coisas se materializarem, se condensarem, se comprimirem, cristalizar, entendeu? O sutil, Rajas, coloca as coisas em movimento, ok. E Tamas atrai a energia assim, tipo um buraco negro, uma força de atração, condensando as coisas. É a força da materialidade. Na construção lá do universo que a gente fez, dos 5 elementos, tudo se condensou nos 5 elementos por conta de Tamas. Né? Tamas é uma qualidade da Prakriti, de Purusha, de Deus. Né? Isso é inerente a ele, ao universo, a nós. Né? Está operando o tempo todo ao nosso redor. Então, para você dormir, por exemplo, Tamas precisa estar predominando, concorda? É importante Tamas. Nesse sentido, não tem uma coisa que seja boa e outra coisa que seja ruim, gente. Esquece isso. Bom e ruim depende muito do seu ponto de vista. Sempre. Em todos os aspectos da sua vida. A gente precisa aprender isso. Não tem nada que seja bom e não tem nada que seja ruim assim, né? No universo. Tudo depende do momento, do seu ponto de vista, das suas circunstâncias, fase da vida e tudo mais. Então, para você descansar, Tamas precisa vir. Você precisa ter sono, contração, embotamento, inércia, preguiça. Entendeu? Você precisa entrar nessa energia de Tamas para você ter soninho e aí ali dormir. Né? Então, para você acordar, Rajas precisa estar presente, né? A natureza para te despertar e para levar tudo para Sattva, entendeu? Então não dá para negar, olha a inteligência desses caras, dessa cultura, em ter essa sacada, né? A nossa ciência moderna deve olhar para esses funcionamentos da natureza com uma outra linguagem, com certeza. É que eu não sou um físico, um matemático, mas se eu falasse isso para um matemático, talvez o matemático iria falar para mim, isso na matemática a gente chama de energia centrífuga, concêntrica, não sei das quantas, sei lá, entendeu? Um matemático poderia interpretar o que eu estou falando aqui para vocês numa linguagem física, da matemática. Ele está vendo a mesma coisa. Né? Os gregos, com a sua elaboração, né, do universo matemático, né, como é a nossa ciência moderna, né, com certeza é que eu não sei explicar isso para vocês matematicamente. Se eu soubesse, assim eu faria. Né? Então dá para associar esse conhecimento milenar antigo aos conhecimentos modernos tranquilamente. Inclusive tem um livro muito interessante que chama O Tal da Física, né, de um físico norte-americano que fez esse trabalho, sabe, de comparar o que a gente tem de conhecimento científico moderno com os conhecimentos ancestrais, dos povos ancestrais, né? Os taoístas, os hinduístas. Né? No livro ele vai dividindo, né, as classificações, civilizações antigas, né, milenares, que tinham o seu sistema filosófico atuante, e comparando, né, com o que a gente tem hoje. E a gente consegue ver uma equanimidade, né? É a mesma fala, é o mesmo conteúdo, só que explicado e, né, sendo manipulado de forma diferente também. Mas é a mesma coisa, é incrível. Leiam esse livro, é super interessante, O Tal da Física. Eu vou deixar aí na descrição aí do vídeo, para caso vocês esqueçam, procurar na internet, tá bom? Então, quando a gente pensa assim, a partir de agora, nessas 3 gunas, né,
Quando a gente fala dos doshas novamente, a gente pode pensar num Pitta, num Kapha ou num Vata com essas gunas mais predominantes, né? Então a natureza de como eu falei lá atrás, né, gente? Os doshas da mente. Então vamos agora pensar assim, tá? Um bom vata. O que é um vata? Né? Uma pessoa que tem bastante elemento predominantemente vata, digamos que seja um vata puro mesmo, né? O que é raro da gente encontrar, mas ok, vamos pensar assim. O que seria então uma pessoa vata com a mente sátua, com a guna predominando satvicamente, né? É tudo de bom, é o vata, o melhor do vata, né? Então, dá uma olhadinha aí comigo. Ele seria uma pessoa enérgica, adaptável, rápido para compreender as coisas, com certeza uma boa comunicação, um vata sáttvico, forte senso de unidade humana ele tem, forte energia de cura. O vata é sutil, sensível, um bom entusiasmo, um espírito positivo, talentoso para iniciar coisas, boa capacidade para mudanças e movimento. Então, se Sattva está operando na pessoa, se ele tem uma mente sátvica, é tudo de bom. É o vata assim em equilíbrio, né? Com essas características aí. E o que seria um vata com a mente mais rajásica, então, agora? Ele seria uma pessoa mais indecisa, que Raja está operando, não confiável, hiperativo demais, agitado, volátil, impaciente, perturbado até, distraído, ansioso pra caramba, tagarela, eu não coloquei aqui, mas eu vou falar amedrontado, desordenado, tipo um falso entusiasmo excitável, entende? Tipo vata aumentado. O Rajas entrou em predominância, né? Em operação na mente dessa pessoa. Então ele sai do estado dele de equilíbrio e começa a apresentar esses atributos, essas emoções, mais agitado, mais excitável, né? Impaciente, perturbado, medroso, ansioso, né? Mentalmente ele se encontra assim, uma mente rajásica. E o que seria um sattva, um vata, com a mente tamásica? Ele seria um medroso, servil, desonesto, deprimido, autodestrutivo. Eles têm muita propensão assim a drogas, né, adicto à droga, a tendência a distúrbio sexual, mentalmente perturbado, suicida até, né? Que daí é a força do embotamento, né? Da inércia, a força de tamas, né, operando. Então, uma mente turva, né? Uma mente não tem clareza, né? Então, é o pior de um vata, né? O pior do nosso vata, mentalmente falando, é isso, apresentar essas características aqui, né? Então, num tratamento ayurvédico, isso é averiguado. Não só os seus doshas são levados em consideração, a bagunça de dosha, vata, pitta e kapha, mas também a qualidade da sua mente, sattva, rajas ou tamas, porque isso vai determinar o tratamento também. 90% dos casos tem que se fazer um tratamento paralelo, né? Tanto das gunas associado aos doshas. Porque lembra que eu falei lá atrás, os fatores, os 4, 5, 6 fatores, né, eu coloquei para vocês que que agravam os doshas. O primeiro deles era as emoções, concorda? Depois era o estilo de vida, alimentação, lembra que eu falei lá atrás? Então, as emoções estão em primeiro lugar, né? Então a mente, né, está em primeiro lugar, as gunas, né? Isso tem que ser feito, né? Vamos lá, terminando aí.
E o que seria um bom pita? Então, quando a mente de um pita está sátvica, o que ele apresenta? Quais são as características? Inteligente, né? É uma pessoa de boa acuidade mental, perceptivo, tem bom discernimento, determinação, muito capaz, né? Independente, é sempre uma pessoa muito independente, entusiasmado, fraterno, corajoso, tá? Um bom líder e guia. Deixa eu destacar uma coisa aqui para vocês. A gente consegue averiguar uma qualidade sátrica num ser humano quando ele tem essa fraternidade, sabe? Que eu li aqui a palavra fraterno, me veio isso, né? Inclusive do Vata lá, né? Que eu comentei. Esse senso de unidade, né? As grandes almas que já passaram, já viveram nessa terra, tipo Irmã Dulce da Vida, Jesus Cristo, São Francisco de Assis, pensa em quem você quiser, né? Chico Xavier, né? Eram grandes cidadãos, né? De um coração assim incrível, né? De acolhimento, de senso, né? De unidade e integração com o todo, né? Isso é uma coisa que determina uma mente sátrica com certeza, seja pita, seja vata, seja kapha, é uma qualidade que predomina, né? Então, o que seria agora um pita mais rajásico, com a mente mais assim? Aí ele já é teimoso, né? Porque pita que defende as ideias dele até o fim, mesmo que ele esteja errado, né? Se torna um cara teimoso, impulsivo, ambicioso demais, né? Agressivo, controlador, né? Crítico pra caramba, dominador, manipulador, irado, furioso, vaidoso, arrogante até, né? Pita rajásico. E o pita tamásico, né? É odioso, né? O cara já virou assim vil, né? Uma pessoa detestável, vingativo, né? Violento, destrutivo, psicopata, tá? Um criminoso, traficante de drogas, figura assim do submundo, né? Então quando a gente pega uma pessoa assim, né, que você vê essas qualidades na pessoa, qualidades não, né? Essas características, né? Operando numa pessoa assim, é porque a pessoa está em tamas, a mente dessa pessoa está turva, né? Ele poderia, digamos, ele é um pita, né? Mas ele está com a mente turva. Se a gente conseguir levar a mente dele para um estado mais sático, ele vai se tornar um bom pita. Porque ele é pita, pita é aquilo, né? Você tem a sua luz e a sombra, todos nós temos isso, né? Concorda? Você tem o seu lado luz e o seu lado sombra. Você é uma boa pessoa, essencialmente todo mundo é. É que a nossa mente, né, entra num estado de embotamento e cristalização tão profundo, dado as experiências, sei lá, qualquer coisa pode acontecer, né? Seus traumas de infância, qualquer coisa, que levam a pessoa a estar assim, a mente da pessoa se condensa dessa forma e ela se torna uma pessoa assim, vingativa, uma pessoa ardilosa, um traficante de drogas, né? Tipo um matador de aluguel, sabe, esses caras com essas profissões assim absurdas, psicopata, vira um psicopata, um pita tamásico vira um psicopata, né? Um cara serial killer, assim, mente, tamas, é isso. Tem que tirar a pessoa dali, tem que colocar rádias, tem que começar a trazer rádias para ela. O tratamento é esse, sabe? A lógica do tratamento psicológico dentro do Ayurveda é essa. Você trata psicologicamente uma pessoa no Ayurveda à luz das gunas. Você tem que trazer rádias. Primeiro, não adianta você colocar sattva de uma vez. Sattva não vai... tem uma lacuna ali, não dá. Você tem que primeiro colocar rádias. O tratamento é traz rádias, tira ela do tamas, traz rádias, dá energia para ela, força de transmutação, né? E depois que ela sair disso aí dá para fazer dá para implementar o tratamento com sattva, né? E o dosha kapha, para finalizar, o que é um bom kapha? Um kapha com a mente sátvica.
calmo, pacífico, contente, estável, uma pessoa consistente, leal, amoroso, compassivo, clemente, ou seja, sabe perdoar, né? Uma pessoa paciente, devotada, ela é receptiva, educada, que apoia, tem geralmente intensa fé, geralmente uma pessoa muito espiritualizada, né? Uma qualidade de um bom capa é a devoção, né? Então é tudo de bom, né? Mente sátvica. É isso que a gente quer, né? No nosso capa, mentalmente. Agora, um capa rajásico, assim, ele se torna controlador. Ele se torna apegado, possessivo, ambicioso, materialista, sentimental, carente de segurança. Ele geralmente persegue conforto e luxo. Ele se torna uma pessoa obsessiva. Materialidade, né? E um capa tamásico, né? Aí é um cara sombrio, grosseiro, letárgico, depressivo, apático, preguiçoso, obsceno, baixa compreensão, insensível, ladrão, sabe? Vai tomar as coisas dos outros, vira um bandido. Né? É a qualidade mais, assim, nociva, né? De um ser humano, né? Então, um bom capa é uma pessoa tudo de bom. Então, até que se prova o contrário, todo mundo tem o seu capa e ele pode ser bom. Está disponível para você. A possibilidade de um bom capa está disponível para todo mundo. São os nossos traumas de infância, as nossas experiências, sei lá, a nossa família, sei lá, são a nossa vivência, né? A nossa falta de interesse, a nossa falta de conexão com o sátua, com pessoas sáttvicas, né? Que promovem esse tipo de mente, né? A ignorância, né? No yoga a gente fala. A falta de conhecimento, a ignorância a respeito do universo, da vida, de quem sou eu, das coisas. Por isso esse conhecimento é tão significativo, né? E eu estou trazendo ele aqui para vocês, né? Para acordar, para trazer, para despertar o nosso interesse nesse caminho, nessa direção. Quanto mais gente interessada nisso, melhor o nosso país estará, o nosso planeta estará. É assim que a gente vai mudar a cara do nosso planeta, né? Da nossa família, né? É com esse tipo de conhecimento, com esse tipo de entendimento, sendo mais capaz de acolher os outros como eles são. Eu acho que isso é um aspecto muito legal, né? De quando a gente aprende que cada um tem uma característica, né? Uma pessoa é mais pita vata, outra pessoa é mais capa pita. Então ele tem uma tendência, né? É bacana que quando a gente incrementa esse estudo com astrologia, nossa, isso ainda aumenta muito mais o nosso entendimento, né, das pessoas. E aí a gente passa a respeitar o outro como ele é, entendendo as necessidades, né? É assim, esse comportamento mais compassivo, né, harmonioso da nossa parte, entendendo que todo mundo aqui está num processo de evolução, de crescimento mesmo, que eu tenho as minhas dificuldades e os outros também têm as deles, e a gente tem que acolher, porque eu não sou melhor que ninguém. Também não sou pior que ninguém, entendeu? Mas eu tô cheio de dificuldade. Tô falando de mim mesmo agora, verdadeiramente, Robson, entendeu? Eu não sei você aí, mas eu tenho um monte de questões emocionais que às vezes me pegam e eu não lido bem, né? Eu preciso evoluir muito ainda como cidadão, como pessoa, tenho muito a aprender, né? E hoje em dia eu não tenho tanta vergonha mais de olhar para esse meu lado sombra, sabe? Admitir a minha fraqueza. Aliás, assim, é uma coisa que eu busco, assim, eu quero mais entender, né, onde está, até pelo meu espírito. Eu sou um tanto pita, assim, né? Eu tenho bastante, eu sou um vata pita, né? Então eu tenho bastante dessa arrogância do pita, às vezes, sabe? Me falta bom senso, às vezes, me falta empatia, me falta esse lado, sabe? Eu estou sempre muito atento a isso. Por isso que eu gosto muito de estudar esses assuntos, né? Porque isso me faz tá mais conectado com o outro, de uma forma empática, né? Então, sem muita crítica, né? Porque quando a minha mente está muito turva, muito rajásica, assim, eu me pego, né? Me comportando de maneiras que não são ideais, que eu não gostaria que as pessoas fizessem comigo, mas eu acabo fazendo com o outro, né? E por isso eu entro
num conflito, né, com alguém, comigo mesmo, com meu filho, com a minha família, enfim, né? Todos nós estamos aqui num processo de aprendizado, né? E quando a gente se pega conseguindo acolher, lidar com aquilo, perdoar melhor, pô, a gente se sente muito bem, né? Feliz, né? Contente com o resultado daquilo, né? Isso traz paz, alegria para a nossa vida, né? Plenitude. E esse é o caminho, né, gente? Assim, o propósito da vida, nessa visão daqui do Ayurveda, do Yoga, qual é o sentido da vida para vocês? Né? Para mim, o sentido da vida é esse, crescimento, sabe? Autoconhecimento que vai promover evolução, crescimento da minha alma, dessa minha capacidade, esse senso unitivo que eu destaquei, né? Porque do contrário a gente é muito egoísta, é muito a gente, muito sempre para mim, só eu, né? Os outros que se dane, primeiro eu, né? Essa não é uma qualidade sátrica da mente, né? Toda vez que a nossa mente está muito centrada em nós mesmos, ou seja, quer dizer que está faltando sáttva em nós, né? Porque uma mente sátrica é uma mente unitiva, né? A gente sabe que sozinho a gente não dá conta de absolutamente nada, né? Nenhum de nós aqui nunca esteve sozinho. Você sozinho não faz absolutamente, eu me atrevo a dizer que nada. A gente é tudo interdependente. Concorda comigo? Como é que você come? Você fala, eu fui lá, eu comprei no mercadinho o meu alface, o meu tomate. Fui eu. Eu que pus o garfo na minha boca. Um tanto disso é você que fez realmente. Mas para você comer o seu tomate, um agricultor tem que ter plantado ele para você. Então a comida ela está disponível porque alguém fez para você. Alguém plantou. Né? Você só foi lá e comprou. Né? Você não tem um filho sozinho. Você precisa de um médico para te ajudar a parir. Né? Sem o marido não tem um filho. Você não é capaz de fazer um filho sozinha. Né? Então nada, absolutamente nada você está fazendo sozinho. Então esse senso de eu faço, eu aconteço, eu sou poderosa, tem um equívoco aí. Né? Quando a gente está muito assim, Herádias, Tamas, né? Está operando ali. Porque não é assim que a natureza funciona. A natureza é contributiva. Né? O sol está ali, ó, brilhando, disponível, não está cobrando nada de ninguém. Ele é luz, vitalidade, energia, né? Tá lá, ó, disponível. Você sai ali na rua, você toma o sol. A planta usa dele para evoluir, crescer, para dar frutos. Ele não está cobrando nada de ninguém. Ele simplesmente dá, doa. E a gente faz isso o tempo todo. A gente se dá para o nosso filho, a energia operante na natureza é a energia, por isso a gente fala do amor, da contribuição. Né? Quando eu entender isso e for capaz de me colocar assim, semelhante aumenta semelhante. O que chega para você vai ser exatamente proporcional, na mesma intensidade. Não falta nada daí. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, encerrando então. Fiz 4, né, aulinhas aí. Espero que vocês tenham gostado. E aí a gente pode posteriormente incrementando isso. Caso vocês tenham interesse, a gente vai se aprofundando aí nesses estudos que é tão maravilhoso, né? E existem muitos cursos bons, né, no Brasil. Seria ideal você realmente entrar num curso, fazer um curso Ayurveda. Não é para trabalhar com Ayurveda, não. Você não precisa fazer curso para trabalhar, ser terapeuta ayurvédico, não. Para conhecimento, para autoconhecimento, vale muito a pena. Você vai mudar completamente os seus hábitos, o seu estilo de vida a partir desse tipo de conexão, de estudo. Garanto para você, aconteceu comigo, acontece com todo mundo. Você começa a estudar esse negócio, você vê coisas que você fala, nossa, que incrível, eu nunca tinha parado para pensar por esse ângulo e ver dessa forma. Vou fazer assim para ver, nossa, me convenceu, né? O que foi dito na aula ontem foi tão incrível que me convenceu. Vou começar a fazer assim, ao invés de eu fazer assado, agora eu vou cozinhar daquela forma, coisa e tal. Aí você vai vendo que isso vai sendo benéfico para você. É dessa forma que a gente é capaz de modificar os nossos hábitos, o nosso estilo de vida. Só através do conhecimento. Só. Não tem outra maneira. Se você ficar na penumbra, na ignorância, nada vai mudar. Tá certo?
Então é isso. Um grande abraço para vocês. Obrigado por apreciar aí esses vídeos. E até a próxima. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti 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 Harihi Om.